Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele, da EJA, e o nosso componente curricular é matemática. Hoje, nós vamos fazer uma breve revisão sobre sucessor e antecessor. Todo número natural tem um sucessor, ou seja, um número que contém uma unidade a mais que o anterior a ele. Exemplo: o sucessor de 4 é o 5, ou seja, 4 mais 1 é igual a 5. O sucessor de 12 é o 13, ou seja, 12 mais 1 é igual a 13. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor, ou seja, um número que contém uma unidade a menos que o seu posterior. Olha o exemplo. O antecessor de 7 é 6, ou seja, 7 menos 1 é igual a 6. O antecessor de 17 é 16, ou seja, 17 menos 1 é igual a 16. Agora, nós vamos praticar algumas atividades. Abra o seu caderno e vamos fazer juntos. Nós vamos agora colocar o antes e o depois desses algarismos. O que vem antes do número 5? Muito bem, vem o número 4. O que vem antes do número 8? Exatamente, é o número 7. Qual número que vem antes do número 1? Muito bem, o 0. Então, qual número que vem antes do 3? Ou seja, o antecessor? Muito bem, vem o número 2. Agora, nós vamos falar sobre o sucessor. É o número que vem depois, ok? Então, qual número que vem depois do número 6? Muito bem, o número 7. Qual é o número que vem depois do número 9? Exatamente, é o número 10. Qual que é o número que vem depois do 0? Isso mesmo, é o algarismo número 1. E qual que é o número que vem depois do número 1? Isso mesmo, é o número 2. Vamos aprender qual o sucessor desses números que nós temos aqui. Lembrando que o sucessor é aquele que vem depois. Qual é o número que vem depois do número 48? Exatamente, é o número 49. O número que vem depois do 91. Você pode fazer essa conta em pensamento. É o 92. Qual é o número que vem depois do número 103? É o 104. E o número que vem depois do número 96? É o número 97. E qual é o número que vem depois do número 899? Nós temos o número 900. E o número que vem depois do número 546? Vamos lá. 547. O número que vem depois do número 500, ou seja, o número sucessor, vai ser o 501. O próximo número que vem depois do 184, nós temos o 185. E o número que vem depois do 230, vocês sabem qual é? Isso mesmo, é o 231. O nosso próximo número é o 200. Qual o número que vem depois do 200?
Nós vamos colocá-lo aqui então. É o 201. E você sabe qual é o número que vem após o 10? Você sabe qual é o número sucessor ao número 10? Ótimo, é o número 11. E por fim, nós temos o número 99, que depois dele vem o número 100. Eu espero que vocês estejam fazendo junto comigo em casa, tá? Agora nós vamos colocar o número que vem antes e o que vem depois. Ou seja, nós vamos colocar o antecessor e o sucessor. Qual número que vem antes do 25? Nós temos o 24. O número que vem depois do 25 é o número 26. Qual é o número que vem antes do 18? Nós temos o 17. E o número que vem depois do 18 é o 19. Qual é o número que vem antes do 30? Nós temos o 29. Isso mesmo. E o número que vem após o 30 é o 31, ou seja, o sucessor. O número que vem antes do 56 é o número 55. O número que vem depois do 56, isso mesmo, é o 57. E o 74? Qual vem antes dele? Isso mesmo, o 73. Depois do 74, nós temos o 75. O número 15, qual que vem antes dele? Qual que é o antecessor do número 15? Nós temos o número 14. E o que vem depois do 15 é o 16. E o número 27? O que vem antes, o antecessor, é o 26. E o sucessor será o 28. O próximo número é o 71. Qual número que vem antes do 71? Você sabe? Muito bem, o 70. O número que vem depois do 71 é o 72. Agora o próximo número é o 95. E o que vem antes do 95 é o 94. É isso aí. Depois do 95, nós temos o 96. O próximo número é o 23. E qual que vem antes dele? Isso aí, o 22. Depois do 23, nós temos o 24. Agora nós temos o número 69. O número que vem antes é o 68, que é o antecessor. E o sucessor é o número 70. Agora nós temos o número 99. O que vem antes do 99 é o 98. E o que vem depois é o número 100. E o número 12? Quem vem antes dele? Isso aí, o 11 vem antes do 12. E depois do 12 vem o número 13. Agora nós temos o número 20. O número que vem antes do 20 é o 19. E o que vem depois do número 20 é o 21. E o número 40? O número 40, o que vem antes, o antecessor, é esse daqui, o 39. E o sucessor vai ser o 41. E nós temos o número 69, que nós já fizemos acima, mas nós vamos repetir, tá? O que vem antes do 69 é o 68. E o que vem depois é o número 70. Muito fácil, né?
Agora, complete o quadro abaixo. O antecessor, a gente diminui um algarismo. O sucessor, a gente adiciona um algarismo, ou seja, nós aumentamos um algarismo. Vamos fazer juntos, então. O antecessor de 10 seria 10 menos 1, que vai ser o 9. O sucessor de 10 é o 11. O antecessor de 19 é o 18. E o sucessor é o 20. O antecessor de 21 é o 20. E o sucessor de 21 é o 22. O que vem antes do 35 é o 34. E o que vem depois do 35 é o 36. O que vem antes do 65 é o 64. E o que vem depois é o 66. E o antecessor de 72? Qual que é? Isso mesmo, 71. E o sucessor de 72 é o 73. O que vem antes do 100 é o 99. O que vem depois do 100 é o 101. O número 21, o que vem antes dele é o 20. O que vem depois do 21 é o 22. E o antecessor de 35 é o 34. E o sucessor é o 36. Coloque o sucessor e o antecessor dos números. Agora nós vamos colocar um e o outro. Aqui nós temos o número 1 que vem antes do 2 e depois do 2 vem o 3. O que vem antes do 10 é o número 9. O que vem depois é o número 11. Antes do 3, nós temos o 2. E depois do 3, nós temos o 4. Nós temos agora o 17, que vem antes do 18. Depois do 18, nós temos o 19. Antes do 12, nós temos o 11. Depois do 12, nós temos o 13. Antes do 5, nós temos o 4. Depois do 5, nós temos o 6. Antes do 16, nós temos o 15. Depois do 16, nós temos o 17. Antes do 15, nós temos o 14. Depois do 15, nós temos o 16. Antes do 1, nós temos 0. E depois do 1, nós temos o 2. O antecessor de 11 é o 10. E o sucessor de 11 é o 12. O que vem antes do 19 é o 18. E o que vem depois do 19 é o 20. Antes do 4, nós temos o 3. Depois do 4, nós temos o 5. Antes do 20, nós temos o 19. Depois do 20, nós temos o 21. Antes do 6, nós temos o 5. Depois do 6, nós temos o 7. Antes do 7, nós temos o 6. Depois do 7, nós temos o 8. O antecessor de 13 é 12. E o sucessor de 13 é o 14. Antes do 17, nós temos o 16. Depois do 17, nós temos o 18. Antes do 9, nós temos o 8. E depois do 9, nós temos o 10. Antes do 14, nós temos o 13. Depois do 14, nós temos o 15.
Antes do 8, nós temos o 7. Depois do 8, nós temos o 9. E por fim, antes do 21, nós temos o 20. E depois do 21, nós temos o 22. E aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? E não se esqueça, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima!